o dever de fazer propaganda deste conhecimento. O vivente que vive a favor da sua natureza vai sempre para a frente. Se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor em sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente, e é o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para não sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo, pois, que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre os afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, pois todos procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo, e todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo o seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais, conversando amavelmente, que o vivente se entende. E por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a difusão desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem, e para isso devem lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja ao fazerem uma visita, depois de conversarem as frivolidades costumeiras que benefício nenhum trazem, entrem com este assunto: conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que se esforçasse pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou em virtude da sua obediência e persistência. Essa é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural, não é religião, não é seita nem doutrina, e por isso não ataca, não ofende nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos e que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião. É um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, é sim um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta o vivente: e quem dá este conhecimento? E eu respondo: é o racional superior. E o vivente insiste:
E quem é esse racional superior? Eu esclareço. O racional superior é de um mundo superior ao vosso, não é espírito. É um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam aí o vácuo entre a terra e o sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra por serem estes feitos da mesma natureza e, por isso, terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírita comunica-se com os habitantes aí do mundo por meio de irradiações, e os habitantes do astral superior fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético, e a imunização é da planície racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progresso muito diferentes do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e só transmite de um lugar que não enxergam. O que é espiritismo? Espiritismo quer dizer experiência, expansão, e é por meio das experiências que os espíritas conseguem descobrir alguma coisa, fazendo espanto e prosseguirem sempre em elevação para encontrarem o princípio e o fim de tudo. Expandem-se e elevam-se cada vez mais até chegarem a alcançar a racionalização, a imunização. Então, aí o vivente tem a sua situação definida porque tornou-se um imunizado, um porta-voz autêntico que encontrou o seu lugar por meio das experiências, por meio do espiritismo. Espiritismo quer dizer, então, tudo que se origina de experiências, donde surgem os espertalhões, os especuladores e os mentirosos, pois há viventes que dizem estar com a verdade e por meio de truques exploram e enganam os mais atrasados. Existem viventes que dizem estar manifestados com santos para poderem enganar, ludibriar e atrair melhor os crentes, aproveitando-se da sua fraqueza e do seu fanatismo para manejarem esse povo e o explorar como entendem. Dizem estarem manifestados com este ou aquele santo, com o espírito do pai, deste ou daquele outro, com o espírito da mãe de qualquer um dos viventes, e estes, por não terem conhecimento dessas coisas, ficam atraídos, surpreendidos, emocionados e escravos desses santos todos, para então serem manejados e explorados indefinidamente. Um vivente de ideias claras não aceita isso, porque logo vê a mentira em tudo que se lhe apresentam. Mas nem todos enxergam, nem todos têm o mesmo adiantamento. A maioria do povo é atrasado. Então, desses meios saem muitos viventes derrotados para o hospício, porque o meio é ruim, é mau, e só adotam aí tudo quanto é de ruim, tudo quanto é de mau. E por quererem ser puros, dizem que recebem santos. Enfim, o atraso é muito grande. E tudo isto é adotado no meio do povo atrasado, onde se vê o maior sofrimento, cada vez aumentando mais, por ser mal tudo aquilo que adotam. Esse é o fim a que o Espiritismo leva. Sofrimentos, martírios, vítimas de coisas que não conhecem, frutos de experiências e nada mais. Em outros meios mistificam de modos mais suaves, recebendo espíritos de pessoas que já morreram aí na Terra. Grossa fantasia e autêntica mistificação. Ninguém tem espírito no corpo, ninguém carrega esse sobressalente.
Existem meios em que dizem receber espíritos de bichos, como de cachorros, e chegam querendo morder a todos que estão presentes. Não existe ninguém que tenha espírito no corpo, nem nos animais racionais, nem nos irracionais. A explicação é muito simples. Os habitantes da baixa atmosfera estão incumbidos de perseguirem e trazerem ao conhecimento dos viventes aí da Terra toda a verdade do vosso natural de racionais. E, por todos já serem feitos assim pela própria natureza, com poderes para captar as influências desses habitantes. E que eles aí se apresentam como espírito deste ou daquele para serem recebidos. E assim tinha que ser para que todos possam chegar a seus lugares de racionais, por meio da imunização racional. Esses habitantes colaboram com os viventes aí da Terra para irem lapidando-os e poder ficar mais fácil alcançarem a imunização racional. Imunizado, o vivente completa o seu verdadeiro natural. Esses viventes do espaço apresentam-se nesses meios da maneira que entendem para assim colaborarem com o vivente, a fim de que este alcance a imunização. Se o meio é bom, eles colaboram para o bem, e se o meio é mau, eles colaboram para o mal. De qualquer forma, eles se apresentam para o desenvolvimento do vivente. Só se vence com a natureza. A natureza é que governa a todos. A natureza faz de todos o que quer e o que entende. Todos dependem da natureza. Todos são dominados por ela. Portanto, quem vive junto à lei da natureza, quem vive unido às leis naturais, faz de quem quer que seja o que entende. O Deus de todos é a natureza. É o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. Seus feitos e o produto dessas 7 partes. Quem rege com esta lei, que é o Deus de todos, vive sempre por cima de todos, fazendo de todos aquilo que é preciso, dando a todos aquilo que merecem. E quando sabe, tem certeza que vive assim nestas condições, pode dizer que no meio dessa bicharada, ele é o chefe e faz o que entende, dando a cada um aquilo que merece. Portanto, são as leis naturais que governam todos. E por isso ninguém pode com a natureza, nem com quem vive unido a ela. A natureza é o Deus, e quem vive com ela passa por Deus também. É a natureza que governa tudo, e nela é que está o Todo-Poderoso. E assim, o vivente que atinge estas alturas deve viver por este prisma e conhecer tudo, porque é dominante em tudo e não dominado pelo tudo aparente que nada é. Portanto, em primeiro lugar, a natureza e os que estão com ela, pois quem vence com a natureza, vence solidamente. Mas o que se vê no mundo é o inverso. Todos contra a natureza, porque somente alcançam estas virtudes os imunizados racionalmente. Quem vence com a natureza tem poderes para tudo e resolve somente as coisas necessárias e naturais. Quem vence com a natureza sobe sempre, pois a natureza tudo é, e os que dependem dela nada são. Os viventes no mundo desconhecem tudo isso e, portanto, vivem contra a natureza. Eis a razão dos sofrimentos do mundo, que se acabarão quando o vivente vencer com os poderes naturais dados pela imunização racional. Enquanto todos viverem contra a sua natureza, não hão de ter sossego, não poderão ser felizes. Sofrerão cada vez mais e durarão menos do que teriam que durar, por serem perseguidos por tudo quanto é de ruim, por enfermidades horríveis, sempre sem sossego, preocupados, atordoados,
por serem de uma natureza e não viverem com ela, por não se quererem compenetrar, que a principal coisa da natureza do vivente é esta. Foi dito que todos têm espírito e todos estão convencidos disso, quando não é verdade. Existe o espírito sim, corpos em experiência aí no espaço. E enquanto renegarem esse dever da natureza que todos têm, o suprimento aumentará entre todos aqueles que estão fora dos seus lugares, porque não estão completos, e sim incompletos. Para serem completos, têm que aceitar o que a natureza quer, e se não aceitarem, o suprimento dobrará cada vez mais. No mundo todos sofrem, porque a maioria está contra a natureza, e assim sendo contra si mesmos, trabalhando contra si, desfavorecidos de tudo que é bom e cada vez sofrendo mais. Ao passo que o vivente, completando e vivendo com a natureza, trabalhando em favor de sua própria natureza, vai sempre de bem para melhor. Todos são espíritos, todos vivem em experiências e na metade do saber. E para completarem todo o saber necessário ao seu equilíbrio, tem que concluir o que falta da própria natureza dos viventes. Falta ao vivente o saber dado aqui nesta obra, e assim como procurou aprender a falar, a ler, a escrever, a contar, enfim, tudo que sabe, precisa saber também encontrar o caminho da imunização racional, para então estar completo. Tudo é aprendendo que se sabe. E para aprender esse pedaço que não sabem, é que entram aqui por esta porta simbolizada nesta obra de redenção universal, para chegarem à porta principal da base racional e serem felizes. Os que entram pela porta do Espiritismo vão dar uma volta muito grande para chegarem a seus lugares, enquanto aqueles que abraçam esta obra alcançarão muito mais facilmente a imunização racional. Os que abraçam o Espiritismo estão mais perto da porta racional do que os que não o abraçam. Mas os que entram por esta porta, por meio desta obra, já nos seus lugares estão, que é a base racional. O saber do mundo ainda é muito atrasado, e por isso são sofredores, porque ainda não estão nos verdadeiros lugares, e sim fora do seu natural, sofrendo no mundo todos desse jeito. Todos vivem trabalhando contra a natureza de si mesmos, e uma vez trabalhando contra a sua própria natureza, têm que sofrer sempre, por mais que procurem melhorar, pioram. E por isso dizem que o mundo é uma ilusão. Quanto mais se esforçam para melhorar, mais pioram. Quanto mais se esforçam para endireitar, mais erram. Quanto mais se esforçam para encontrar felicidade, mais ela se distancia, ficando assim sem compreenderem, dizendo que o melhor seria não viver. Viver só para sofrer e depois de sofrer morrer, não vale a pena. Tudo isso por o ser humano não conhecer verdadeiramente a sua natureza e na mesma hora que conhece, sente-se descompreendido pelas complicações e acúmulos de ciências desnecessárias. A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores, e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados, é um saber que atrasa, é um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem.
Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias. São as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais faz falta a todos, porque, do contrário, o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão, pois todos sofrem, enquanto viverem assim, trabalhando contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmos. Por todos viverem contra a natureza, é que ela se revolta contra seus próprios habitantes, oferecendo-lhes, então, terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra seus feitos, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados sem sossego, sempre doentes, portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável. Eis a razão do vivente ser um podre, ceboso, aparentando que não é, pensando ser limpo e muitas vezes chega até a ter nojo de si mesmo que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza por viverem todos contra ela e trabalharem contra si mesmos. Razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras e sim tudo a pior. Muitas vezes aparentam estarem bem, mas aparências não são verdades, e por isso tudo se aniquila e todos sofrem, passando por pedaços irresistíveis, chegando muitas vezes a pedirem a morte. E quando enlouquecem, dão fim às suas existências. E vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura da felicidade, da saúde, e nunca os encontrando, cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo que fazem tudo quanto é de ruim com todos, para que esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e a compreendê-la, a necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem erradamente progredindo de uma forma fantástica por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando-o. Os que não queriam estão querendo-o. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Mas a imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho e a presunção, acabando com tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis. E para esses assim, todo o sofrimento é pouco, e só com o desenrolar da vida, sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim vivem essas feras brigando com tudo, por isto ou por aquilo, demandando por isto ou por aquilo, por negócios, ou seja lá por que for. Vivem os viventes em certas horas no inferno em vida, desesperados sem sossego. Em certas horas e certos dias nem vivem, vegetam, abafados e sem ar, suspirando e lamentando-se.
Tudo isso por viverem contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmos, sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem aos seus lugares, o sofrimento não acabará. E só depois de todos nos seus lugares é que, em vez de irem para pior como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber. E para concluírem esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos para então abraçarem o Criador, pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre, estarão incompletos de sua natureza. E só abraçando o Criador estarão completos de tudo com a sua natureza, trazendo para si tudo de bom e de melhor. E pergunta o vivente: como podemos abraçar o Criador? Eu respondo: conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo, a imunização racional. Não confundam, entretanto, com a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo para ficar completo de tudo de sua natureza e alcançar as graças do astral superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto de sua natureza e por isso, embora em mais de metade do caminho, continua incompleto. Completo vivente somente estará com a imunização racional, pois se estivesse na espiritualização o que todos precisam para completar a sua natureza, o Espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo, mas não o fez, nem o poderá fazer, porque Espiritismo quer dizer meio caminho andado, e este caminho completo só com a imunização racional. Os recursos da natureza para o bem da humanidade. Uma das provas de que o infante que vive em contato com a sua natureza vive bem é dada ao próprio vivente pela botânica, que é um ser admirável por ser comunicativo aos humanos. E por isso, aí estão na flora vegetais com recursos para a cura disto ou daquilo, dando ao vivente meios de remediar os seus males até não mais poderem. Também nos sais, nos minerais, nos fluidos elétricos e magnéticos, ou até mesmo na autossugestão, o vivente encontra a cura quando há razão para ser curado. E tudo isto é possível porque tudo é originado das próprias partículas dos viventes e, por isso, tem grande ação benéfica para o corpo, tanto na cura como na alimentação, que são os legumes, cereais, etc. Está aí a partícula da deformação dos viventes, transformada em vegetais, e por isso dependem dessa partícula para poderem viver. Eu explico assim de diversas formas porque existem viventes que bastam 2 ou 3 palavras para compreenderem, e há outros que, por mais que se explique, mais querem explicações. E para muitos é preciso milhares de formas de explicações e ainda ficam em dificuldades para alcançar as coisas.
Existem também as partículas dos animais, da água, da terra e de todas essas partículas o vivente precisa para viver, pois todas elas são originadas da deformação do próprio vivente. Então pergunta o vivente: e como é que essas virtudes podem ir para o estado natural, se são partículas deformadas assim nestes seres? Eu respondo: é muito fácil. Conforme essas partículas que aí estão, que são as sementes causadoras de tudo isso que aí se mantém, vão indo para o natural, depois de todos serem imunizados, conforme aí vão morrendo, a natureza vai diminuindo a produção de tudo isso, e com o tempo a natureza vai sentindo o abalo, e então os demais irão enxergando, apesar de tudo ser feito naturalmente. Continua perguntando o vivente: e para todos no mundo serem imunizados, demorará muito? Respondo eu: não. Depois da escrituração pronta, dos seus anúncios e das suas propagandas, nasce imediatamente em todos a curiosidade de ver, de ler e de saber. E sabendo, através desta leitura, é o quanto basta para o vivente se imunizar. A todos interessará o conhecimento da imunização. E quando se trata de um interesse assim, não há quem não queira conhecer. E, mediante a propaganda, irá mexer com todos. O mundo inteiro ficará surpreendido, todos aflitos para saberem como é isto, e aqui encontrando todas as justificações satisfatórias para todos darem o grito de honra e glória ao racional superior. Quando surge no mundo uma coisa que interessa a uns tantos e a outros tantos não, está bem que levem toda a vida malhando em ferro frio. Mas nesta obra está o interesse de todos, o interesse universal. E, por isso, o espanto no mundo inteiro será grande quando começarem os anúncios delirantes de que a salvação de todos está no mundo. Todos querem saber como isto apareceu, como pode ser isto, que é uma coisa nunca vista. Todos querem ver e irão encontrar o interesse geral de si e de todos. Por conseguinte, isto é uma coisa que se espalhará no mundo inteiro de uma hora para outra, por o interesse ser geral, por a propaganda e os anúncios mexerem com todos. E assim, pronta a escrituração, a imunização virá ao mundo num instante. Como é a imunização? Existem os cegos de olhos abertos que não acreditarão que isto virá para o vosso tempo, argumentando de diversas maneiras sem saberem que a imunização racional é um conhecimento natural de definição de tudo, completamente independente de tudo quanto é seita ou religião, cujo valor está no saber, e cujo saber é suficiente para o alcance da imunização, por ser a imunização uma coisa da natureza a que o próprio vivente pertence. Para a imunização ser alcançada pelo vivente, é apenas necessário ler e saber o que esta escrituração prova e comprova, mostrando a todos a verdade das verdades. Aquele que sabe é dado o dever de esclarecer aos demais, mas o vivente que não conhecer completamente tudo isto que aqui está demonstrado, deve ficar quieto, procurar primeiro conhecer, de princípio a fim, para depois então saber conversar com base definidamente, autêntica e calmamente. O vivente, quando não conhece, quando não está bem inteirado do assunto e vai dar explicações, fica um tanto nervoso, com receio de esquecer o que já leu, e por isso é preciso ler muitas vezes. Conhecedor de todo o teor desta obra, deve então palestrar com quem não a conhece, certo de que os habitantes do astral superior estão acompanhando todas essas coisas e outras mais.
É certo que quem não sabe o que diz, muito menos sabe o que faz. E é muito vergonhoso o vivente querer fazer críticas daquilo que não sabe do princípio ao fim. São os tais que acham tudo impossível, porque não conhecem o princípio nem o fim, e, se conhecessem, assim não procederiam. O vivente, quando não conhece as coisas do princípio ao fim, deve ficar calado. São viventes a quem faltam as principais virtudes da educação do mundo, que é a principal educação. O dever do vivente, quando não sabe e não conhece as coisas, é pedir esclarecimentos sobre este ou aquele assunto de que tem dúvidas, e não impugná-los ou discordar, como coisa que soubesse o que está dizendo, falando a esmo, erroneamente, como um papagaio. É uma infelicidade muito grande o vivente querer discutir ou conversar sobre aquilo que não sabe ou não conhece completamente. Todos pertencem a essa natureza, embora a natureza de todos seja diferente. Não há igualdade num certo ponto de vista, mas no que se refere à possibilidade da imunização, todos são iguais, todos estão na metade do saber. Agora, muitos, por não conhecerem esta natureza, dizem que não poderão ser imunizados e que, mesmo que pudessem, não queriam fazer por onde, não queriam esse compromisso consigo, como se uma coisa natural do próprio vivente fosse um compromisso. O vivente, por não conhecer a sua natureza, diz uma infinidade de asneiras. Muitas vezes pode ser muito adiantado, mas para o conhecimento deste ponto é muito atrasado, pois este é um ponto completamente desconhecido do vivente. O vivente nada conhece da sua própria natureza. Outros viventes dizem ter vontade de serem imunizados e terem a proteção de todos os viventes do astral superior. Falam assim também porque desconhecem a sua natureza e vivem a correr diversos meios à procura de se desenvolverem e nunca passam do que são, porque só encontram mistificação. Mistificação muito parecida com o espiritismo, e por não ser o espiritismo verdadeiro, é que o vivente não passa do que é. E só quando acertar com o verdadeiro espiritismo é que num instante estará no seu lugar. Num instante estará desenvolvido, mas por prevalecer em muitos lugares a mistificação, é que o vivente corre uma porção de lugares e não passa do que é. Onde há mistificação, não há força. A mistificação é uma coisa parecida com o espiritismo, e por os mistificadores não poderem auxiliar os viventes, dizem-lhe que eles não nasceram para trabalhar nesta encarnação, e sim na outra. E assim vivem os mistificadores dentro desses meios sem nada fazerem. É por isso que existe essa grande confusão no espiritismo. Uns dizendo que o vivente não está preparado para receber as influências dos espíritos e outros têm a faculdade de receber essas influências. Tudo é mistificação, tudo é um grande mistério que os mistificadores usam para encobrir a sua falta de capacidade, falando só asneiras e pensando estar muito certos nos seus argumentos. Na base racional, não é preciso o vivente se desenvolver através do espiritismo. Conforme o vivente vai lendo, vai tomando conhecimento do teor desta obra e vai sendo imunizado. A imunização é do seu próprio natural e depois que o vivente está imunizado integralmente, é que começa a se expandir naturalmente, é que vai vendo que está imunizado. Conforme vai lendo diariamente, vai sentindo os efeitos da imunização. Só falta ao vivente completar o saber
que aqui está nesta obra para ficar completo de tudo e alcançar, pela imunização, a sua redenção eterna. O saber é a coisa principal que está faltando na natureza de todos os viventes. A imunização racional não tem relação absolutamente nenhuma com seitas, doutrinas ou religiões. É uma coisa da própria natureza do vivente. É natural, mas quem não conhece pensa que é espiritismo, que ao querer imunizar-se está assumindo um compromisso. Não compreende que a imunização é uma coisa natural que o vivente alcança naturalmente, por ser a sua natureza própria ao natural da imunização. Há quem não acredite numa ou noutra doutrina, quem não queira saber de uma ou de outra religião, como coisa que conhecesse tudo e soubesse dar solução de tudo. E por isso falam em espiritismo como qualquer um, no espiritismo que todos conhecem. O que não conhecem é imunização racional. Ninguém sabe o que é imunização, nem mesmo de nome. E o vivente, quando não conhece, deve tratar de conhecer primeiro, para depois saber o que diz. Quem entra a falar em assunto que não conhece, não pode chegar a bons resultados e prova que não respeita esse assunto. Os viventes, sobre o abrigo racional, sempre reflorescendo, como diz o próprio nome, racional. E assim sendo, a estes tudo no mundo de bem melhor, tudo sempre em multiplicações de engrandecimentos sobre todos os pontos de vista, e as figuras que ostentam na imaginação o contrário do que o racional superior diz. São puras figuras de enriquetações de ideias tiradas da parte magnética do próprio corpo. São dadas as variações de pensamentos por os corpos serem produtos e geradores de duas forças, a elétrica e a magnética. O pensamento elétrico é bom e o pensamento magnético é mau. Eis a razão dos viventes viverem como que numa balança. Ora pensam bem, ora pensam mal. Ora satisfeitos, ora insatisfeitos. Umas vezes alegres, outras tristes, aborrecidos ou contrariados. E é bem triste os viventes esquecerem o que aprenderam para assim não viver, pois já sabem que a sua natureza é elétrica e magnética, e que ora só trabalha a ação magnética, o pensamento magnético, outra hora a ação elétrica. O que é da ação magnética é ruim, e o que é da ação elétrica é bom. Todos são assim, a não ser os viventes imunizados, que têm mais regulagem do que outro qualquer, em virtude da imunização ser superior e governar essas duas correntes. A imunização traz, então, o equilíbrio, exerce sua influência sobre a força magnética do próprio vivente. A parte magnética do corpo humano, sendo muito desenvolvida, atrai correntes magnéticas invisíveis, começando aí então a irradiar maus pensamentos, ideias e imaginações de todos os jeitos e de todas as formas, porque as correntes atraídas são superiores às do próprio corpo, e assim se dá também com a parte elétrica do próprio corpo, sendo que esta é desenvolvida para o bem. Se o corpo está mais carregado de força elétrica, quanto mais carregado, mais atrai as correntes elétricas invisíveis. E o vivente pensa melhor, imagina melhor e melhores sentimentos tem. Tudo isso porque são aparelhos elétricos e magnéticos, feitos dessa natureza também elétrica e magnética. Então pergunta o vivente, e pode haver regulagem? Digo eu, pode. O vivente pode ser regulado pela imunização racional, depois de imunizado racionalmente.
A imunização regulariza e por isso disse imunização racional. Imunização quer dizer pureza, justiça, clareza, equilíbrio, limpeza e perfeição. Portanto, mais elevados em tudo por tudo. Por isso, imunização racional quer ainda dizer imune racional, sem mácula, fora de todas as torpezas, de todas as impurezas. Portanto, para o vivente ficar regulado só depois de imunizado, e para imunizar-se, para alcançar a imunização, é preciso somente ler. O vivente lendo vai sendo aos poucos imunizado. E com o tempo, conforme vai lendo, adianta-se sobre o conhecimento natural até ficar completamente imunizado. É muito prático, sem esforço e sem sacrifício. É deste saber que todos precisam, e para alcançar este saber é necessário apenas ler. O vivente que é imunizado vive aí nesse mundo, mas não mais pertence a ele. Sim, porque não nascerá mais aí, em virtude de a imunização racional ser da planície cá de cima, onde estão os outros puros e perfeitos, e que foi de onde saíram para aí. E por a imunização ser feita de cá, é que as 7 partículas que aí se acham deformadas, nessas 7 partes, irão sendo trazidas para o seu estado natural, que é aqui em cima da planície racional, conforme os viventes vão sendo imunizados. E essas 7 partes trazidas para aqui darão forma aos verdadeiros corpos naturais, e uma vez esses corpos aqui feitos, não mais nascerão aí, nesse mundo de encanto, nesse mundo de deformação. Está aqui um pedaço do conhecimento de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O vivente, uma vez imunizado, está de posse de regulagem. A imunização regula tanto a parte elétrica quanto a magnética, e o vivente sem imunização está ao sabor dessas duas correntes, ficando completamente desequilibrado, como todos no mundo são, onde reconhecem que o desequilíbrio é grande e que todos os seus componentes são mais do que desequilibrados, reinando por esse motivo o suprimento. A imunização racional é desta forma a salvação eterna de todos. Todos irão querer se imunizar, todos irão aceitar a imunização, pois aqui está ela, provada e comprovada, como é e como não é, como é o princípio e como será o fim, o porquê do princípio e o porquê do fim. Estes são os dados mais importantes e que devem ser lidos e gravados para que o vivente possa saber e conversar sobre eles. Com isto, o vivente já está bem instruído e pode dar todas as explicações e instruções necessárias. Surgirão aqueles que nada sabem, nada conhecem, nada viram e, mediante este esclarecimento nunca visto, querem ser imunizados também. As graças da imunização são o que há muito todos imploram. Elas estão fazendo falta a toda a humanidade. Delas, que todos têm a maior necessidade no mundo, é o principal, o conhecimento mais necessário ao Salvador de todos. Só a imunização racional trará a salvação do mundo. E tudo isto será conseguido apenas com a persistência desta leitura. O vivente, para ser imunizado, é preciso que leia bastante até ficar de posse do conhecimento para poder esclarecer aos demais. Os viventes não imunizados estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites, com seus corpos atraindo outras tantas correntes superiores àquelas que têm no corpo.
perturbando-se sem sossego à procura de meios para melhorar e encontrando apenas filosofias em experiências as quais nenhuma melhora lhes trazem. As forças elétricas e magnéticas do Espiritismo. O vivente procura o Espiritismo, mas não sabe que o Espiritismo é dos astros, é da mesma formação das forças elétricas e magnéticas, por pertencerem a essa mesma atmosfera entre o Sol e a Terra. Então, pergunta o vivente, e como se tornam visíveis aos viventes os espíritos invisíveis do vácuo? Eu respondo, eles se tornam visíveis apenas ao vivente tomado de grande força magnética e que atrai outras correntes poderosas que chocam-se. E no choque há a ampliação dessas forças e o vivente começa a ver isto e aquilo, a ver uma infinidade de coisas. É por isso que os praticantes do Espiritismo nada podem fazer por ninguém, pois eles são dominados e obrigados pelos espíritos. Todos os que têm a faculdade de ver são muito perturbados, sofrem demasiadamente, porque a força magnética só atrai tudo quanto é de mal. E quando o vivente sofre, costumam dizer que está passando por uma provação. Tudo isto porque não tem o verdadeiro conhecimento do porquê assim são, do porquê assim estão, do porquê o mundo é assim e do porquê todos assim são. Enfim, adotam todos esses meios porque nasceram aí no mundo e já encontraram isso. Mas não sabem como tudo isso principiou. Não sabem de onde vieram, de onde tudo isto veio, nem para onde tudo isto vai. Resumem a vida como um animal: nascer, crescer, viver, sofrer e morrer. Por quê? Porque nada sabem. Se soubessem, não seriam tão sofredores. E por isso, assim resumem a vida, provando que nada sabem, sofrendo até morrer. Então os exploradores se limitam a dizer que é uma provação, arranjo dos bem-formados na mistificação para explorar os atrasados, a credulidade do povo, cheio de misérias, a caducar assim desse jeito, intoleravelmente. Sim, porque a crença traz o fanatismo, e o fanatismo leva todos ao abismo. E o que se vê é o sofrimento cada vez maior e todos irem de abismo abaixo. Existe também os praticantes do Espiritismo tomados por grandes forças elétricas, tornando-se altamente inspirados para a cultivação do bem. E quanto mais influenciados pela força elétrica, mais empolgam, mais se salientam devido às irradiações serem todas boas e clarearem. Pois quanto mais força elétrica, mais luz, e quanto mais luz, mais belos assuntos reluzem, mais empolgam a assistência, mais dominam os viventes. Então dizem, é um espírito de luz. Sim, porque o invisível que atua sobre o vivente carrega-o de força elétrica que suplanta a magnética. E essa força atrai outras invisíveis, tornando assim o ambiente iluminado pela grande oração surpreendedora do vivente que empolga os sentimentos de todos. Então dizem, que espírito de luz, e se esse praticante tem grande carga magnética, começa muitas vezes a ver parentes dos próprios assistentes que já faleceram, dizendo estarem vendo um vivente com todos os dados e características da pessoa já falecida.
Então o habitante do espaço apresenta-se no vivente desenvolvido e dá dados curtos sobre diversos fatos por adotar toda a força magnética. Força essa que se presta para todas estas pantomimas praticadas pelos mistificadores que dizem praticar a verdade, para quem não sabe como tudo isso é feito. A força magnética presta-se assim a uma porção de trabalhos diabólicos, e o vivente que recebe essa força vive constantemente num caos de sofrimento, por ser perturbado por essa força má que ajuda-o a enfraquecer e a destruir. Em todas essas pantomimas, o vivente que não conhece acha que está a verdade, crê, acredita porque viu, mas nem tudo que o vivente vê pode atestar como sendo verdade. E por isso a vida é de aparências, e tudo na vida aparências são. O vivente só pode atestar como sendo verdade aquilo que pode provar sem contradição alguma. A crença empobrece o vivente como tem empobrecido, fazendo-o caducar sempre, e todo o caduco é sofredor. Por isso o mundo é de sofrimentos. Mantém todas essas maravilhas aparentes, essas maravilhas diabólicas, por serem produzidas pelo magnetismo, que é uma magia como outra qualquer. Trata-se então de magia científica, como a magia negra ou magnetismo, que atrai para a parte do corpo a ação magnética, para então fazer as suas pantominas, as suas diabruras, os seus manejos diabólicos. E ficam os crentes convencidos de que estão sendo favorecidos pelo grande libertador, pelo que chamam de Deus justo. Que ilusão tremenda! São maravilhas aparentes, e os próprios viventes assistindo a essas correntes diabólicas são sobrecarregados por elas. E por isso vivem em transes cruéis em toda a sua vida. Está aí a ilusão de ótica. E por não perceberem essas coisas, não compreenderem a sua origem, aceitam-na sem saberem quais são os seus efeitos. Aceitam porque acham importante, acreditam porque lhes agradou. Pensam estar certos com o que está errado. E assim errando mais do que qualquer outro sofredor, porque nem todos procuram essas influências, embora sofrendo, mantêm-se alheios a tudo isso. Eis a vida dos desconchavados que dizem estar com Deus. E, por não conhecerem que tudo isso é mentira, acham que tudo é um problema difícil de resolver. Pensam que não existe quem resolva estas coisas, quem discrimine tudo isso de princípio a fim. Dizem que Deus não dá confiança a ninguém de desvendar os seus segredos, os seus mistérios e a sua sagrada inteligência e competência. O que faz o vivente pensar e dizer tudo isto é a crença, e o crente é um caduco. Não sabe o que diz, hoje diz uma coisa, amanhã já diz outra. A vida é um mal. O mal da vida está na própria vida, por a vida ser do mal. E por a vida ser do mal é que o mal está na vida. Se não houvesse o mal na vida, ninguém seria vítima do mal. E por o mal ser propriedade da vida, é que a vida é vítima do mal, é que a vida sofre as consequências do mal. Se o mal não fosse da vida, não existiria o mal. Ninguém envelheceria, ninguém sentiria o mal, ninguém sofreria e todos viveriam felizes. Por o mal ser propriedade da vida, é que todos sofrem, pouco ou muito, mais ou menos. Não há no mundo vivente nenhum que não sofra. Basta ter vida, basta ser vivente, pequeno, grande, novo ou velho.
Por os viventes não conhecerem o que é a vida, é que ficam falando no bem a vida inteira, mas sem nunca o encontrarem. Nunca encontraram o bem, porque se estão bem de um lado, estão mal de outro. Se estão satisfeitos de um lado, insatisfeitos de outro. Se estão contentes de um lado, estão aborrecidos de outro. Por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Portanto, não há quem não sofra, cada qual de seu jeito, de sua forma, de sua maneira, porque o mal é da vida. E por isso a vida é remediada até não mais poderem remediá-la. A vida é dos remediados, que vão remediando, até não poderem mais remediar, por o mal ser uma coisa da própria natureza, da própria vida do vivente. É que se vê no mundo o mal como o maior brilhante. O bem é uma coisa aparente. Todos procuram aparentar aquilo que não são. Todos vivem de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra muito diferente. Quem vive de aparências como todos vivem, são traiçoeiros, quanto mais não seja de si mesmos. E sendo traiçoeiros, são maus, são diabólicos. E por viverem de aparências, são falsos, traiçoeiros, vingativos, pois o mal está no próprio vivente. Por isso, são variantes, pensam mais mal do que bem, porque o bem é todo aparente. E, sendo aparente, não pode ser bom. Se o bem fosse verdadeiro, todos viveriam bem, mas por ser o bem aparente é que vivem nesse inferno e por muito bem que estejam, nunca estão satisfeitos. Vejam a humanidade inteira, que nunca se considera bem, porque se estão bem de uma forma, já estão mal de outra. Isto é observado em toda a humanidade. Por o bem ser aparente, é que no mundo todos são assim, insaciáveis em tudo. Eis a razão do mal está no próprio vivente, pois todos são matéria, todos são seres materiais. E por assim serem, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Aparentam estar bem, mas verdadeiramente estão tão diferentes. Por o mal ser da própria vida, é que o mal acaba com a vida, destrói tudo, e por isso morrem, e por isso são mortais. Não há religião, não há seita nem doutrina que possa trazer a felicidade aos viventes. Não há filosofia nenhuma que possa trazer paz ao mundo, nem o bem de todos, por tudo ser aparente. Tudo que se vê nas filosofias do mundo é para engambelar e atrair os fracos, para os mais sabidos tirarem proveito dos atrasados. Mas agora, aí está no mundo uma coisa que ninguém jamais viu, a imunização, para acabar com todas as mentiras inventadas pelos aventureiros do mundo. A imunização racional não tem igual na existência desse mundo. A imunização racional é diferente de tudo quanto existe aí nesse mundo. É o conhecimento de redenção universal. A abolição do mal do mundo para sempre. A salvação eterna de todos não alimenta aparências, nem muito menos autossugestão. Então, onde está o bem de todos? Na imunização racional, pois por meio dela adquirem o bem eterno, a salvação eterna. É triste o vivente conhecer e saber estas coisas, compreender como elas são, e às vezes julgá-las tão diferentes por ser tentado por frivolidades. A imunização equilibra. Com a imunização, adquire-se o bem, muito mais do que o bem ainda, que é o bem eterno. Portanto, nunca é demais repetir. Leiam com muita atenção, repetidas vezes, para saberem enxergar melhor e verem o valor que tem. É preciso ler com bastante atenção
para reconhecer e saber os frutos que aqui estão, e como pode o vivente adquiri-los e assenhorar-se de semelhante bem. O mal do mundo está no próprio mundo, e o mal da vida dos viventes está na sua própria vida. É por isso que há muito todos vêm procurando o bem e nunca o encontraram. Se é rico, sofre. Se é remediado, sofre. Se é pobre, sofre. Então, onde está o bem? Cadê o bem? Nunca encontraram o bem, porque no mundo não existe o bem verdadeiro. Existe sim o bem aparente. O bem aparente não dura sempre, é passageiro, é transitório. E por isso disse que aparentes e passageiros são partes diminutos da vida, momentos em que o vivente sente-se bem ou fases em que sentia-se bem. Mas por o bem ser aparente, desaparece, e aí começam os queixumes. Se o bem existisse, como muitos vivem iludidos na vida e pensam que existe, ninguém sofreria. Não se acabaria os reinados, porque quem mandaria seriam os reis. Quem mandaria no povo seriam os reis, as rainhas, e todos estariam aí governando. Bastaria ser rei para ser absoluto. Se o bem existisse, existiria o equilíbrio e todos seriam eternos. Portanto, não existe o bem. O bem que existe é aparente. O bem está apenas na imaginação de todos que não conhecem o que é a vida e ficam aí no mundo a procurar o que não existe nem nunca existiu. Existe o nome bem, criado pelos exploradores das crenças que incutem na mente dos atrasados diversas formas de encontrar o bem, e este bem sempre por encontrar. Todos os viventes, quando chegam à idade de compreender a vida, começam a procurar o bem e, por se desiludirem quando estão moribundos, dizem que o mundo é uma ilusão e que todos vivem iludidos. Aí então o falso profeta diz que o bem não se encontra porque o povo vive em provações amargas para pagar o que fez em outras encarnações. É o caso de se dizer que todos foram maus, pois todos são sofredores. É o caso de se dizer que não existiu até hoje um vivente que seja bom, pois as provações amargas são para todos, porque todos estão sofrendo nesse mundo. Só o vivente atrasado não vê que o bem foi criado pelas filosofias para iludir ao vivente e mostrar todas essas contradições. Está, pois, provado que somente a imunização racional pode trazer ao mundo o bem eterno, a felicidade de todos, a salvação eterna de todos. E futuramente todos serão imunizados para chegarem ao ponto de onde saíram. Nessa vida de bem aparente, o sofrimento é cada vez mais irresistível, cada vez pior. E assim, só quando a imunização racional for reconhecida por todos, é que todos assegurarão com unhas e dentes, abraçando-a e dizendo até que, enfim, chegou o que todos viviam a procurar há muito. Só com a imunização racional acaba-se a ilusão e o sofrimento pavoroso que enlouquece. O vivente abraça tudo aquilo que encontra nesse mundo de encanto. É um verdadeiro papagaio, fala aquilo que ouve os outros falar, segue as crenças que os outros lhe indicam seguir, vive sugestionado, seguindo tudo aquilo que encontrou no mundo, continuando sempre de mal a pior, num inferno que nada vale.
Não veem que de nada lhes adianta toda essa papagaiada de sofredores penitentes que aí nutrem nesse mundo? Sofredores penitentes que não sabem porque vivem vivendo num mundo bem fantasiados para poderem enganar a todos e enganando-se da mesma forma, porque ao final de tudo todos são encantados. Só a imunização racional traz as luzes eternizantes dia e noite ao mundo, em todo instante no imenso prazer confiante e crendo nós, os imunizados, sempre avante. O caminho do bem, vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, onde brilha sempre o bem e não o mal. As pontes todas sempre indicando, mostrando a primordiosa evolução, entoando os hinos das grandezas, multiplicando a grande confiança de todos pelas realezas que se multiplicam em prol dessas grandezas. Mas o vivente bicho habitante desse mundo vai à beira-mar com os sons das ondas a retimbrar e pergunta: que maré é essa? É maré cheia ou vazante? É boa ou é má? Não sabem como responder. São como o sabiá a gojear na crispa de uma árvore ao sabor da tempestade, onde não pode se aprumar. Assim são os bichos que vivem nesse mundo sem saberem onde devem se apegar. A imunização racional corresponde a todas as aves que não sabem onde vão parar, com tantas ameixas na boca, nem como comê-las. Assim também os viventes não sabem como começar. São como todas as aves perdidas que dão o pulo da má sorte, procurando um freio da vida feliz ou da morte, e desencadeiam-se a andar pelo mundo afora na esperança de um dia encontrar um Deus. O mundo é mesmo assim, cheio desses querubins que atordoam a todo instante os navegantes que não querem enxergar. Navegantes premiados são para amparar aos desamparados. Navegantes de pulso firme são para aprumar aos desaprumados. E assim creiam na nota do amor, porque quem ama o que sabe é sempre um vencedor. Todo saber tem um imã de atração. Dessa atração nasce a opinião. Dessa opinião, a adoração. Dessa adoração nasce a preocupação. Da preocupação nasce o amor. Desse amor nasce o bem sagrado, com fervor a todo conhecimento benfeitor, que, em regra geral, tudo traz em si a fórmula do saber ambicionado, do valor ainda muito maior. E por isso está aqui esta obra de imunização para amparar aos que precisam do pré-alcandorado bem em suas vidas. O todo bem amado é tudo aquilo que seduz, que atrai, que traz luz e satisfaz. Portanto, o bem é ambicionado por todos, e por isso todos precisam de luz, de esclarecimentos, que é luz viva, e, quando é boa, só faz tudo viver. Revivem os bons e não os maus, e assim vamos prepotentes pela estrada do amor, guiados pelo racional superior, esclarecendo tudo, sempre com muita clareza, e o bem entoando sempre em multiplicações de um bem cada vez maior. O mundo é, assim, cheio desses desconjuráveis que na mente o inconsciente é pequeno em tudo, como uma formiga sem par. O consciente é prepotente e o subconsciente ainda mais. Portanto, todo vivente tem três pensamentos. Tem o modo consciente de pensar, o inconsciente e do subconsciente. É por isso que nunca pode haver regulagem nos viventes. Quando o vivente está atacado pelo inconsciente, é um verdadeiro desregulado.
e desequilibrado. Quando está atacado pelo consciente, mais equilibrado. E quando está atacado pelo subconsciente, mais firme e baseado. Pode-se ainda dividir esses três pensamentos em inconsciente bom, mau e variante, consciente bom, mau e variante, e subconsciente bom, mau e variante. E por a natureza de todos ser assim, é que o vivente, sabendo muitas vezes, passa como quem não sabe, pois aí não é lugar de puros, nem mundo de perfeitos. Está aí o ponto mais certo e digno de se basearem pelo que veem, pelo que sabem, pelo que estão conhecendo da base da imunização racional. São todos assim dessa maneira, por serem produtos dessa natureza que não regula e que, uma vez não regulando, não pode produzir feitos que regulam. É por isso que o mundo sempre foi horrível para todos e difícil de interpretar a natureza de todos e de tudo. Numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. E por isso todos são dominados por essas irregularidades da própria natureza de si mesmos. Há muito que no mundo procuram o bem e trabalham para fazê-lo brilhar entre todos. Mas quanto mais se esforçam, mais longe sempre ele vai ficando e o sofrimento multiplicando-se de maneira assombrosa. O bem só pode ser encontrado na imunização racional, pois na forma em que o vivente vive, só se vêem sofrimentos de ricos, de remediados, porque não está no dinheiro o sossego nem a felicidade de ninguém. A vida é um caos de misérias, é um ponto fecundo e morto, é uma desilusão para os que julgam ser o que não são, e por isso muitos não se conformam com a vida e ainda menos com a morte. E assim sofrem os conscientes, os inconscientes e os subconscientes maus, pois todos têm 9 pontos bons, 9 pontos ruins e 9 pontos variantes. Uns são dominados pelos 9 pontos variantes, outros dominados pelos 9 pontos bons e outros pelos 9 pontos maus. E por isso há grande divergência entre os humanos, em virtude dessa grande variedade de pensamentos entre os viventes. Como observa-se muitas vezes que, por mais que ele tente não pensar numa coisa, mas pensa, domínio do subconsciente mau, ou dos outros pontos. Quando todos conhecerem a verdadeira natureza de si mesmos, envergonhar-se-ão e modificar-se-ão como da água para o vinho. A imunização virá regularizar o vivente, pois todos que aí nascem, aí vivem, andam procurando o que não perderam, e nascem e morrem sem saberem que não são daí. Se daí fossem, aí nasceriam e permaneceriam eternamente, mas só agora, por meio da imunização racional, é que estão conhecendo o porquê de tudo.